YouTube também. Pronto. Isso. Mas ao vivo estaremos somente pelo Instagram. Pelo Instagram, hoje, né? do Dizemos Sim. Mas depois a gente coloca lá também no YouTube e colocamos também no Facebook também, tá bom? Olá, meu nome é Hélio Kessler. E aí, tudo bom, gente? Eu sou a Fabiane, a gente tem conversado aí um monte de vezes sobre os perfis comportamentais essa semana. Nós temos falado o que um atinge o outro, a gente vai conversar um pouquinho mais. Você conseguiu identificar quem é você nessa história toda? Conseguiu descobrir qual é o ponto do teu cônjuge de melhoria? O que vocês podem fazer? Aonde que você pode estar errando e aonde que você pode melhorar? Vocês têm observado isso? E é tão transformador esse conhecimento quando nós olhamos para o nosso cônjuge e nós conseguimos trabalhar com ele essas debilidades. Eu tenho visto isso no nosso consultório, nos meus atendimentos com casais, e eu tenho percebido que é uma libertação, é uma transformação. Porque quando eu começo a entender a demanda que o meu cônjuge traz, que a minha esposa traz dentro de uma comunicação, eu começo a melhorar a qualidade dessa comunicação. E o melhor que isso, porque uma comunicação bem definida, uma comunicação que gera qualidade, ela traz consigo o poder de transformar o relacionamento conjugal. Traz satisfação, traz alegria. Então o objetivo de nós começarmos por comunicação é justamente esse, porque nós acreditamos que quando existe a harmonia dentro da relação conjugal, existem várias possibilidades de se transformar essa relação. Né? Quando você consegue, qualquer lugar, gente, principalmente também no casamento, mas quando você consegue ter uma comunicação fluida, você consegue exatamente dizer o que você pensa, dizer exatamente o que você sente, não é mais fácil? É muito mais tranquilo. Então, não tem como ter uma harmonia entre o casal, ter uma harmonia entre os dois, se não tem um mínimo de diálogo. Eu conseguir falar verdadeiramente o que eu penso, o que eu sinto, e ele conseguir falar verdadeiramente o que pensa e o que sente. Justamente. Se não houver isso entre as interações, fica bastante complicado ter um relacionamento saudável. Sim, e hoje a gente vai trazer, porque nós temos um quadrante que a gente trabalha com uma dinâmica dentro dos nossos atendimentos com casais, e dentro dessa dinâmica nós trabalhamos 4 quadrantes. O primeiro quadrante que nós apresentamos para o casal como um desafio a ser superado é a comunicação, é a harmonia. E dentro desse quadrante harmonia nós desenvolvemos 3 pilares. Gente, e esses 3 pilares eles são fundamentais para trazer essa harmonia para dentro do relacionamento conjugal. Quando eu trago essa harmonia, eu consigo construir possibilidades dentro da minha relação conjugal. Eu começo a construir um universo de acordos, né? A gente começa a chegar numa coisa que é tão importante, que é a concordância. Quando você começa a trazer concordância para a sua relação, mesmo que o negócio esteja ruim, ela está concordando. E ela está ali acreditando, porque aquilo ali foi construído através dessa comunicação e desse diálogo. E sabe o que acontece? A concordância, ela é diferente do não aguento mais brigar, vou ficar calado, vou fazer isso aí mesmo, que eu não quero nem discutir. É tolerância isso. Acordo não, é sentarmos, eu quero isso, você quer aquilo, eu penso isso, você pensa aquilo, e construindo juntos uma outra base. Que aí sim vai ser a concordância, um pouco dele, um pouco minha, e aí a gente vai e constrói. Vai construindo. Bom, vamos começar então? A gente está aqui na introdução ainda para você ver como é que vai ser rico. A semana inteira nós falamos dos perfis comportamentais, mas a gente vai concluir a nossa live de hoje com esses perfis comportamentais. Antes, nós vamos falar sobre a comunicação, a importância dessa comunicação. Eu vou deixar vocês com ela enquanto vocês conversam com ele sobre isso.
Tá, na verdade vai ser uma interação aqui. Primeira coisa que eu quero trazer para essa abordagem. Qual é o objetivo da minha comunicação? Por que eu me comunico? Porque essa comunicação, ela sempre precisa ter um objetivo. E esse objetivo eu estou falando aqui de começo, meio e fim. O que eu quero quando eu construo uma comunicação, não somente com meu cônjuge, mas com qualquer pessoa? O que eu estou buscando ali como resultado? Esse é o primeiro ponto. E para isso, nós vamos trazer 2 elementos que são muito importantes nós avaliarmos dentro dessa comunicação, que são expectativas. E são expectativas e percepções. Aí, o campo da expectativa é uma coisa e o campo da percepção é outra. E a Fabiane que vai falar sobre isso. Qual é a importância tanto dessa expectativa, ou seja, aquilo que eu estou ali esperando receber como consequência, e a hora que eu estou compreendendo o que está rolando ali naquele momento. Vem aqui então, por favor, amor. Então, vamos lá, expectativa e percepção. Todos nós na vida temos expectativa. Nós esperamos por algo, de alguém, esperamos algo da situação. Nós criamos uma visão de futuro sobre aquilo que nós estamos vivendo, sobre aquela pessoa a qual você está se relacionando. Então, com o seu cônjuge, você tem uma expectativa. Tem uma expectativa de falar, por exemplo, de um problema que acontece que gera confusão. Gastar demais. Comprou aquela roupa, aquele sapato que não estava no orçamento, que não estava no planejamento do casal comprar, e foi lá e gastou a mais. Eu pego essa sacolinha, escondo no carro, e quando o marido não tiver, eu tiro e levo para dentro de casa? Não, eu decidi conversar com meu marido, porque meu marido vai compreender, meu marido vai entender que eu não consegui resistir, ou meu marido vai entender que eu estou de fato precisando, ou meu marido vai compreender que estava com preço muito promocional e não podia deixar passar aquilo. Gera-se uma expectativa na pessoa da reação que vai ter o marido frente àquela demanda, que eu estou colocando aqui, uma compra fora do planejamento do casal. Mas pode ser um monte de outras coisas. Pode ser a educação do filho, pode ser a saída para uma festa, pode ser um encontro com as amigas, pode ser um monte de coisa. Aí tem uma expectativa. Quando eu chegar lá, eu vou falar assim, vou falar assado, ele vai reagir assim, vai reagir assado. Entro em casa. Quando você chega em casa, seu marido passou um dia de trabalho, ou um dia resolvendo algumas coisas, ou um dia na casa dos pais que estão doentes, alguma coisa pode ter acontecido. E você chega e tem essa carga da realidade do outro. E o outro não estava dentro da tua cabeça, sabendo o que você está pensando e o que ele tem que dizer e reagir, que você já planejou tudo. É diferente. Então, quando você senta para conversar com seu cônjuge, aí vai ter a realidade, como ele de fato vai interpretar aquela sua ação, como ele de fato vai interpretar suas palavras, e nós vamos falar daqui a pouco da comunicação mais extensivamente, e ali vai ter uma interação na realidade, que vai vir sobre a carga do perfil dele, que nós conversamos a semana toda. Se ele for, por exemplo, um conforme, que é preso à norma, à regra, que ele é bem focado naquilo que vocês conversaram, ele requer a fidelidade do planejamento, ele faz questão do detalhamento, ele vai ter uma reação explosiva em cima daquilo. Altamente desagradável, porque não faz parte do perfil dele aceitar a quebra de combinados. Se for um dominante, que ele gosta de estar à frente, ele que é o condutor daquilo, ele é o líder mó, e ele não gosta de perder o controle de nada, aquilo vai ser uma afronta, vai ser um confrontamento para aquilo que ele determinou junto com você, e vai dar problema, e vai ser diferente da realidade, a não ser que ele já estivesse esperando aquilo, aí é diferente. O que eu quero dizer que a expectativa, ela tem que ser alinhada à realidade.
como é que comumente seu cônjuge reage quando você faz algo que não é combinado. Como seu cônjuge normalmente reage frente a algo que lhe desagrada. Alinha a tua expectativa à sua realidade. Não adianta criar um fantástico mundo de Bob na cabeça, na sua imaginação, no seu intelecto, e na hora da realidade, ele nunca agiu assim. Ele nunca foi desse jeito. Eu costumo atender pessoas que falam assim, mas ele vai mudar, ele vai ser assim, assim, ele vai ser docinho, meiguinho, fofinho. Tá, mas em qual momento da sua relação, da sua vida, ele foi fofinho, meiguinho? Nunca. Falei, tá, então você tá esperando que ele bata a cabeça numa pedra e quando subir, fala, eu mudei. Não é assim que funciona. Existe mudança, sim, de forma de reagir. Mas não é passe de mágica, não é varinha de pirlim-pim-pim e a pessoa só muda se ela de fato quiser. Ou seja, não crie uma expectativa altamente diferente daquilo que se pode alcançar. Ao mesmo tempo que também não crie uma realidade negativa, uma realidade tenebrosa, a realidade que vai brigar, que vai quebrar tudo, que vai destruir, vai pôr fogo na roupa que você comprou, que você não tinha planejado. Também não vá ao extremo. Traga o seu bom senso à realidade, à forma como o seu cônjuge de fato o é. E os limites que existem, as possibilidades que existem dentro do que você já conhece sobre isso. E se você assistiu aos nossos vídeos sobre perfis comportamentais, com certeza você viu as dicas que nós demos de como que você vai atingir uma comunicação fluida do seu cônjuge. Se ele tem um perfil diferente, tem uma forma de falar diferente. Com o dominante, você chegar confrontando, vai dar problema. Então, alinhe a expectativa a uma comunicação assertiva, a uma comunicação inteligente, que você vai conseguir acessar o coração do outro, que você vai conseguir acessar e interagir com o seu cônjuge, conforme o perfil dele, conforme a linha de comunicação dele, conforme a forma que ele tem de te ouvir. Porque existe a forma de falar que faz com que o cônjuge não ouça. Existe a forma de falar que faz com que o cônjuge fique com raiva, que o cônjuge trave. Então, use a linha para conversar que vá atingir o seu objetivo, que é ter uma comunicação, é conseguir falar até o final, se expressar até o final e depois entrando na linha do diálogo, se fazendo entendido, ok? Vamos continuar aqui com o Hélio. E vá fazendo perguntas também para nós. Isso, pode participar conosco. Nós falamos agora do propósito da comunicação. Por que eu me comunico? E a Fabiane trouxe esse entendimento sobre esse alinhamento de expectativa e percepção. O segundo fator, que é muito importante, da comunicação dentro de uma relação conjugal, é a estrutura. Ou seja, o modelo e a forma como eu escolhi para me relacionar. Porque, gente, é impressionante isso. Diante de várias situações que nós vivemos, primeiramente, e a gente vai falar isso no terceiro fator, sobre essa questão, principalmente, por exemplo, do perfil comportamental, eu preciso também avaliar a forma como a pessoa se comunica. Ela vem de um aprendizado desde a sua infância. Como é que ela aprendeu a se relacionar dentro de relacionamentos íntimos? Porque eu quero também aqui dividir relacionamento íntimo, relacionamento intermediário e relacionamento externo. Cada um de nós temos uma forma de nos relacionarmos em cada uma desses hemisférios. Nós somos uma pessoa quando nos relacionamos com pessoas de círculos externos, aquele círculo que a gente fala, oi, tudo bem? Como é que você tá? Eu vou lá te visitar. Tem pessoas que têm uma capacidade de se relacionar muito bem dentro desse hemisfério. São pessoas que às vezes têm muitos amigos, têm um contato social extremamente elevado, mas quando ela chega para um ciclo mais próximo,
por exemplo, o intermediário, ela já começa a diminuir essa quantidade. Ela é boa de pessoas distantes dela. Ela é boa de quantidade, mas quando começa a se aproximar qualidade, essa pessoa então ela começa a ter alguns tipos de problemas, principalmente levados à comunicação. Então, como eu me comunico dentro da minha relação? A gente vai falar aqui de dois comportamentos que são muito comuns e muito perigosos, que é a comunicação verbal e não verbal. Tá? Por que eu falei desses hemisférios de círculos externos, proximal e íntimo? Porque isso vai ficar muito claro dentro dessa comunicação verbal. A Fabiane vai falar da comunicação não verbal. Por quê, gente? Porque a comunicação verbal é onde eu preciso elaborar a minha comunicação. Porque tem muitas pessoas que vão para conversar com o cônjuge, por exemplo, ela vai trazer uma demanda. O que é essa demanda? A demanda é a situação que aconteceu que me deixou insatisfeito. Por exemplo, eu estou insatisfeito. Eu estou com insatisfação dentro de mim, não gostei disso. E quando eu não obedeço a alguns desses processos que eu vou falar aqui agora dentro da comunicação verbal, eu acabo pecando nessa comunicação. Então, o primeiro processo para que essa comunicação seja efetiva, ela seja positiva e que ela me traga resultados bons, é que eu elabore o conteúdo. O que eu quero resolver nessa demanda? Como é que eu vou construir essa demanda? Olha, aconteceu isso, tá? Então isso é muito importante, a elaboração do conteúdo. Segundo fator importante, o tom que eu vou usar para trazer esse conteúdo. Tem pessoas que não conseguem usar um tom mediano ou baixo. Ou, às vezes, ela usa um tom alto demais, que aparenta agressividade. Não, porque você fez isso! E, às vezes, a pessoa que está ouvindo já se ofende. E isso, o que acontece? Fecha o canal da comunicação. Primeiro, ela não elaborou bem o que ela estava querendo dizer. Segundo, ela não conseguiu falar isso num tom positivo. Eu quero mandar um abraço e um beijo aqui para a Érica, para o Marcos, meu cunhado, um abração para vocês, um beijo. Então, dando continuidade, essa pessoa ela usa um tom, aqui ela já fechou um canal. E a pessoa que poderia dar continuidade para essa comunicação, ela já fecha esse canal e já fica arredia. Então você já estabeleceu ali naquela comunicação um bloqueio, um obstáculo. Um outro ponto que também é muito importante a gente levar em consideração, a altura que você vai, eu falei do tom e agora eu vou falar da altura que você vai falar algumas palavras, principalmente aquilo que está te ferindo. Então você já usou ali uma má elaboração de conteúdo na maioria das vezes, você pode ter usado um tom agressivo juntamente com uma altura alta ou até baixa, onde você vai demonstrar fragilidade, insegurança, você não sabe o que está querendo dizer. E por último, que você precisa também levar muito em consideração, é a contextualização do que você está trazendo. E essa contextualização vai falar não somente do fato em si, mas talvez de uma recorrência, talvez de algo que já aconteceu lá atrás e aquilo ali está apenas denunciando isso que já aconteceu. Então essa contextualização ela precisa ser trazida para essa demanda. Porque se você traz somente a demanda, olha, aconteceu isso e eu fiquei assim, normalmente, diante de um atrito dentro da relação, as pessoas trabalham a demanda dessa forma. E isso, o que acontece como resultado final? Praticamente nada. Você tentou ali falar dos seus sentimentos, você tentou ali falar de algo para que se resolvesse, e às vezes com uma ótima intenção de se resolver e trazer saúde para a relação, mas você acabou piorando a situação e o pior, além de piorar, você não conseguiu resultado nenhum. Então essa comunicação verbal, ela precisa ser bem construída, ela precisa ser bem trabalhada para que você tenha um resultado muito bom. Mas não para por aí. Nós temos também a comunicação não verbal, que também fala
mais do que palavras. E aqui a Fabiane que vai trazer essa contextualização. Comunicação não verbal. O nosso corpo, ele conversa o tempo todo. A forma que eu estou falando já traz notoriamente que eu sou uma pessoa influente. Eu sou uma pessoa expansiva. Eu sou uma pessoa diretiva. E a minha forma de falar, ela traz também as certezas de um dominante. O que acontece com alguns cônjuges na hora que vão conversar? Amor, eu não já falei para não colocar a toalha em cima da mesa? É uma forma de dizer. Amor, eu não já disse que não é para colocar a toalha em cima da mesa? É uma outra expressão não verbal. Ô amor, quantas vezes eu vou precisar falar para não colocar a toalha em cima da mesa? A expressão, ela traz muitas informações na voz. Isso quando não pergunta assim, amor, o que você tem? Nada. Aí bate gaveta, e bate porta, empurra o menino, chuta o cachorro. Ai, não aguento mais, tem muita coisa na minha frente, sai daqui. O que está dizendo para outra pessoa? Está abrindo um canal de comunicação ou fechando? Fechando um canal de comunicação. Não está dando a abertura para conversar, para o diálogo continuar. Tem ali uma perda de interação, porque vem uma agressividade na voz. Ao mesmo tempo, se quando começa a conversar, se retrai, se fecha e não fala, e fica ali nervoso, mexendo a mão. Existem características na hora de conversar que elas podem facilitar o seu diálogo ou elas podem derrubar esse diálogo, não dar continuidade, ou mesmo entrar truncado, como eu falei aqui. Amor, por que você não deixou a toalha em cima da cama? Que é uma coisa bem recorrente, né? Por que você deixou a toalha em cima da cama? Se eu vou com o meu tom de agressividade, se eu vou com um tom de imperativo, se eu vou com um tom de assertividade para cima da pessoa, se eu vou conversar com você assim, você vai se sentir como? Se eu vou conversar com você com o dedo em riste, pegar só um, com o dedo em riste, vou apontando o dedo em riste, qual o sentimento que você tem? Parece que eu estou chamando para briga, parece que eu estou chamando para confusão. E isso não é gostoso de se ouvir. Apesar de que o dominante, ele naturalmente tem uma postura mais assertiva, mais diretiva, e vai para cima e a impressão que dá é que está tendo uma briga. E não é. Mas a comunicação não verbal, ela é um complemento para aquilo que você diz. Se você está dizendo para o seu cônjuge, eu entendo o que você está falando, eu compreendo o que você está dizendo, e tem uma postura de que você de fato compreende, ou tá, eu entendo o que você está dizendo, vai, continua, fala aí, o que você quer dizer? Tá me dizendo o que é essa postura? Não, você não está me ouvindo. Não, você não está interessado em me ouvir de fato. Você está interessado em falar. E a postura, ela complementa e é a própria comunicação. Tem até uma frase que fala assim, o que eu faço fala tão alto que ninguém escuta o que eu digo. Então, o que eu falo, se ele não estiver alinhado à minha comunicação não verbal, que são as minhas microexpressões, os meus gestos, a minha postura, tá truncada essa comunicação. E ela não vai ser compreendida como você gostaria que fosse. Existe a forma da pessoa receber aquela informação. E cada um de nós recebe a informação e entende o mundo conforme os nossos filtros de entendimento, conforme a história de vida que cada um de nós viveu. E a pessoa que você casou também. A pessoa que você casou, ela vai entender aquilo que você está dizendo conforme a sua percepção. Imagina uma pessoa que nasceu num lar onde os pais brigavam o tempo todo, os irmãos brigavam, as pessoas interagiam de uma forma agressiva. E o seu cônjuge, quando conversa com você, conversa sem paciência, sem menor tolerância. Com certeza a memória emocional dele, daquela infância de agressividade, vai ser acionada. O sistema límbico vai ser acionado. A amígdala cerebral vai ficar ensandecida. E aí vai um nível de cortisol no corpo da pessoa, um nível de cortisol, mais do que isso, vem a lembrança daquele tempo.
E ali aquele diálogo com o seu cônjuge, ele vai estar permeado não só do fator em questão que vocês estão ali discutindo, mas vai estar permeado de toda uma história de vida. Se ela foi curada, show de bola. Se ela não foi tratada e não foi curada ainda, tá lá debaixo de um pano, tá lá num paninho quente, ela vai vir ali à tona a memória emocional e vai desencadear reações no seu cônjuge que muito provavelmente não tem nada a ver com aquilo que vocês estão conversando. Eu conversei semana agora com um casal, isso é meu marido agarrando meu cachorro, viu, gente? Eu conversei essa semana com um casal e eu brinquei mais ou menos, falando verdade, né? Mas ele sabe disso. Eu brinquei com um cara falando assim, você é manso, você não é esse nervosinho todo. Aí ele riu, falou, eu acho que eu sou manso mesmo. Você tem falado, eu acho que eu sou manso mesmo. Eu falei, essa ira, essa raiva que você traz na hora de uma briga entre seu cônjuge e você, ela é memória emocional da sua infância, não é não? Eu acho que é isso mesmo, acho que é isso que está acontecendo comigo. Então, às vezes, um gesto que você faz, uma forma de falar que você faz divergente ao que você fala, vai prejudicar a sua comunicação. Vai entrar boi na linha. Sabe aquela conversa de telefone sem fio? Parece isso. Não tem um alinhamento. Então, alinhe o que você vai falar com a sua expressão corporal e seja verdadeiro nisso. Seja muito verdadeiro nisso. Vá trazendo a leveza. Na hora do diálogo, traga no teu coração a decisão de resolver aquele impasse com seu cônjuge. E não de vencer uma briga, uma disputa. Vocês não estão cada um de um lado do ringue. Vocês estão juntos, no mesmo lado. Vocês estão juntos ali para resolver aquele impasse como casal. E dar tudo certo como casal. Vocês não estão cada um do lado do ringue. Então não vá numa discussão querendo ganhar. Não é competição. É a vida de vocês. É a história de vocês. É a complementariedade de cada um que nós falamos tanto essa semana. Com relação à diferença de perfis. E a divergência na hora que vão dialogar com um perfil comportamental diferente. Então vocês estão juntos ali para somar, para alinhar, para juntos darem certo e viverem uma vida feliz. Vocês merecem uma vida feliz, merecem uma vida próspera. E nós convidamos vocês para viverem isso e para vocês alinharem. Alinhar. E não adianta ser falso, não, que quando a pessoa é falsa, a outra percebe. Percebe ou não percebe? Quando a outra está querendo só agradar, a outra percebe também. Mas ajude seu cônjuge nisso. Eu mesmo e meu marido, nós nos ajudamos com relação a isso. Eu tinha uma maneira muito assertiva, não tem uma forma muito assertiva de falar. E minha comunicação não verbal, às vezes parecia que eu estava chamando pra porrada. E não era. E a gente foi alinhando isso. Ainda estou em fase de aprendizado, a gente vai aprender a vida inteira. Mas aprenda com teu cônjuge. Teu cônjuge é seu parceiro. Fala da tua dificuldade. Fala da tua debilidade com relação a isso. E o Hélio, ele vai continuar a conversar com vocês agora, dando continuidade a esse assunto. Mas vai participando, coloque a sua dúvida, coloque o seu ponto, tá bom? Sim, é legal isso que a gente trouxe agora, que a gente falou primeiro de propósito, dentro dos 3 fatores, né, da relação. Nós falamos agora sobre a estrutura, ou seja, a forma como eu acabo escolhendo para me relacionar com o meu cônjuge dentro do meu relacionamento conjugal. Esses 3 fatores, quando você começa a compreender a forma como você está lidando dentro do seu casamento, porque essa forma ela fala de você, ela fala, como a Fabiana acabou de dizer, fala da sua história de vida, da forma como você aprendeu. Então, primeiro, esse propósito. Qual o objetivo da minha comunicação? O segundo ponto é qual é a estrutura que eu estou usando para dentro dessa relação. E agora o terceiro que a gente vai falar, que na minha concepção é a mais importante. Tanto que nós começamos esse projeto simples assim, porque qual é o objetivo desse projeto, gente?
é nós compartilharmos as nossas experiências que nós temos tido dentro de atendimentos com casais e que nós temos visto que tem funcionado. Nós temos percebido que as pessoas têm conseguido injetar saúde no seu relacionamento. E quando elas injetam essa saúde, o nível de satisfação dentro do casamento melhora muito. E as pessoas então começam a ser felizes, porque você casou para ser feliz. Né? Uma das coisas que é uma verdade assim que eu mudou a minha história de vida dentro do meu relacionamento conjugal. Quando Deus olha Adão, e quem acredita no criacionismo como eu, ele vê Adão e ele vê assim Adão só, e ele diz assim: não é bom que o homem viva só. O casamento, ele tem suas dificuldades? Tem, lógico que tem. Afinal de contas, é uma interação com duas pessoas totalmente diferentes. Mas se você souber, veja bem essa palavra, se você souber, esse saber vem do conhecimento, vem da palavra conhecer. E o conhecimento vem de praticar, na maioria das vezes. Que não adianta você saber se não colocar em prática. Porque conhecimento teórico pode às vezes até atrapalhar, quando não posto em prática, que assusta você saber e não conseguir fazer nada. Então, esses dois modelos que falam da estrutura, que foi o segundo ponto, o segundo fator que nós trazemos para que se desenvolva uma relação saudável dentro do casamento, nós vamos falar agora do terceiro, que para mim é a mais importante, que é a dinâmica. Qual é a dinâmica que você usa dentro da sua relação? Qual é a dinâmica que você adaptou dentro do seu relacionamento conjugal que vem determinando os seus resultados? E como é que é essa dinâmica? Normalmente a dinâmica é o padrão estabelecido que o casal aprendeu a utilizar na sua história de vida. Veja bem, eu vou repetir. É o padrão que a pessoa estabeleceu dentro do casamento que fez com que ela aprendesse isso. Ela aprendeu isso no seu dia a dia. Ela aprendeu isso na sua história relacional com seus amigos, com a sua família de origem, no trabalho. Então você veio desenvolvendo isso nas suas amizades. Você veio desenvolvendo essa forma, que é essa dinâmica. Eu aprendi a me relacionar com os meus amigos assim. Tem pessoas que são vítimas o tempo inteiro. O tempo inteiro elas estão reclamando da vida como se a vida fosse um monstro e como se fosse um sistema que opera contra ela. Então tem pessoas que falam: olha, a minha vida é assim, é assado. Deixa eu ler aqui o que a Érica Cris disse: a memória emocional influencia na sua comunicação. Identificar e racionalizar o pensamento que vem ajuda na ressignificação da sua memória emocional para que não se resulte em comportamentos inassertivos. Isso aqui é o comentário de uma psicóloga, amiga nossa, que está compartilhando isso conosco. É justamente isso. Quando eu levo essa história para dentro das minhas relações, eu levo isso para o meu dia a dia também, eu levo isso para o meu trabalho, eu levo isso para a minha família. Aí quando eu me caso, adivinha? Eu vou levar isso para o meu relacionamento conjugal. Então a dinâmica, ela fala justamente disso. É a forma como eu estabeleço esse padrão comportamental no meu casamento. Então essa dinâmica, ela normalmente se movimenta através de 3 forças que eu quero trazer aqui antes de nós falarmos desses perfis comportamentais. Tá? Uma força que movimenta essa engrenagem, dessa dinâmica. E olha, muitos casais estão sendo vítimas dessa dinâmica. Estão vivendo casamentos totalmente bagunçados, confusos e o pior, gente, se amando. Pessoas que se amam estão se destruindo. Porque elas não sabem se livrar dessa dinâmica. Elas não aprenderam sequer a administrar, a ter consciência disso. Na verdade, fulano, eu estou aqui, que é o meu primeiro ponto, diferença de perfis comportamentais, que a Fabiane vai falar já e vai encerrar a live de hoje, onde nós vamos falar um pouco de a teoria dos sentimentos tóxicos. Vocês vão ver que a teoria de sentimentos tóxicos tem muito sentido.
dentro dos perfis comportamentais, ou seja, eu acabo escolhendo uma pessoa que é parecida com alguém, e ela vai entrar fundo nisso. O segundo ponto, crenças pessoais. Eu estou falando aqui dessa dinâmica, tá? Crenças pessoais. Uma das coisas que eu mais pergunto para os casais, com quem você aprendeu a respeito de casamento? Olha, gente, é triste, mas 95% dos casais com que eu converso, eles dizem que aprenderam com seus pais. Ok, alguns falam assim, não, eu aprendi com fulano na igreja que tem um casamento maravilhoso. Só que ela não convive com aquela pessoa. Ela vê aquele casamento ali, de repente até uma fachada. Mas eu digo, qual foi a experiência vivencial que você teve em relação a casamento? A grande maioria das pessoas tiveram experiências muito negativas. Elas aprenderam. Tem pessoas que pensam assim, não, mas eu não aprendi nada com esse casamento aqui do meu pai e da minha mãe. Ele foi muito ruim. Só que a gente aprende de qualquer jeito. E às vezes a gente faz o contrário. Só que a gente está respeitando ainda aquele padrão. Só que a gente se rebelou contra ele. Então, nós precisamos saber quem você está repetindo a história. Você está casado, você está casada, você está modelando quem nessa história? Esse é o ponto principal das crenças pessoais. Segundo ponto das crenças pessoais, como eu me vejo. Fala de autoestima. Como é que está a sua autoestima dentro da sua relação conjugal? Você é uma pessoa que se dá valor? Você é uma pessoa que tem noção do valor que você tem? Essa é um dos pontos que a gente também vai trabalhar aqui no Simples Assim. E o terceiro e último ponto das crenças pessoais. Qual é o princípio que eu tenho em relação a casamento? Ao estar casado, qual é o valor que te rege dentro disso? Você é aquela pessoa que acredita em casamento até que a morte nos separe? Você lembra, se você que casou num casamento religioso, que fez ali a sua cerimônia religiosa, você fez uma promessa. Você dá valor a essa promessa que você fez ali diante de Deus? Então, esses 3 pontos que nós precisamos avaliar. Com quem eu aprendi sobre casamento, como eu me vejo e qual é o princípio que eu tenho sobre casamento. Quando eu tenho isso, eu começo a me mudar essa dinâmica. Então, essa dinâmica, ela está baseada em 2 pontos principais. A diferença de perfis comportamentais, que é o que nós estamos abordando essa semana, e a Fabiane vai trazer isso agora. E o segundo ponto que nós vamos trazer semana que vem são as crenças pessoais. Então, a Fabiane aqui vai concluir sobre esses temperamentos. Pois é. O que a gente vê normalmente quando está atendendo casais é assim, ai, eu não dou conta mais, o meu marido, ele não me dá brecha para conversar, o meu marido, ele é muito grosseiro no falar. Eu normalmente pergunto, como era o casamento da sua mãe e do seu pai? Quem na sua família tinha um comportamento similar a esse? Ah, era meu pai. Meu pai agia assim, meu pai era assim, assim, assado. Menina, você não está entendendo. O que normalmente acontece? A pessoa ela vai buscar uma outra para ser amiga, às vezes para ser o chefe dela, que tenha um perfil comportamental parecido com aquela pessoa de origem em casa. A pessoa que ela mais amou, o pai normalmente, ou a mãe, ela vai buscar casar-se com alguém que tem aquele perfil comportamental. Por exemplo, dominante. O dominante, a mulher que é dominante, comumente, óbvio que cada caso é um caso, mas comumente ela vai buscar uma pessoa com um perfil comportamental diferente do dela. Eu brinco e falo, é a lixa natural. Vai pegar uma pessoa que é tranquila, que é paciente, vai pegar uma pessoa que é influente, é brincalhona, é risonha, é livre, é liberdade a seu nome, extremamente criativa, aquela que não é presa ao detalhe, aquela que conversa com todo mundo. O dominante, ele quer foco no resultado. Ele quer saber para que eu estou aqui, vou chegar aonde, qual o resultado que eu vou ter nessa conversa, qual o resultado que eu vou ter nesse lugar em que eu estou, qual o foco, qual o objetivo disso. E o influente, não, ele quer saber cadê as pessoas.
Tá legal? Vamos rir, vamos brincar, vamos divertir. Deixa de ser chato. Mas normalmente isso irrita muito um ao outro, até que compreenda a diferença de perfil, até que compreenda que eles são complementares, são forças opostas que vão juntas somar. O que eu sou maravilhosa, o Hélio não é. O que o Hélio é maravilhoso, eu não sou. E nós nos complementamos. Tem coisa que eu falo, amor, isso é contigo. Isso você que é perito nisso. Tem coisa que ele fala, amor, isso aqui é com você que sabe dá bem nisso. E nós vamos juntando forças. Nós vamos pegando o meu melhor e o melhor dele e unimos isso um ao outro. Mas no início, quando nós nos recasamos, nós precisamos aprender, compreender um ao outro, aceitar as diferenças de um do outro. Mas em contrapartida, o perfil comportamental do meu marido é muito similar, não é idêntico, mas é similar ao perfil do meu pai, que foi o homem que eu mais amei na minha vida, foi o primeiro homem que eu amei e continuo amando muito. É bem similar. E assim, normalmente acontece nas famílias, normalmente acontece nos lares. Óbvio que existem diferenças, existem nuances disso. Mas você vai buscar o sentimento que você tinha quando amava aquela pessoa. No caso, eu, quando era pequenininha, amando a meu pai. Qual o sentimento que eu tinha? Meu pai, a palavra em voga dele, só briga quem não tem argumento. Meu pai não gosta muito de brigar. Se tiver uma briga, uma confusão, meu pai entra e tira aquele conflito. Todo mundo já tá junto de novo, amiguinho. O meu marido é super expert em dirimir conflitos, em solucionar conflitos entre casais. Que é o sentimento que eu tinha. Quando tinha alguma briga e confusão, meu pai ia lá e resolvia. Era o sentimento que eu tinha. Eu fui buscar isso aonde? No meu cônjuge. Assim como tem os sentimentos tóxicos, que todos nós temos. E vamos buscar aquilo também. Por quê? Há uma descarga de neurotransmissores. Na hora que aquele sentimento vem, ele vem atrelado. Seja a ocitocina, seja a serotonina, ao cortisol, a noradrenalina. Cada uma das emoções, ela vem junto consigo neurotransmissores que são... nosso corpo precisa disso. E ele vai pedir aquilo de novo. Tem casais que a gente tá junto, cuidando, que eles parecem que provocam a briga. Parece que eles querem brigar mesmo. Fica ali, sabe? Atazanando o outro até a hora que briga. Aí quando que briga... tomei minha dose de remédio do dia, que aí vem o cortisol, aí vem a adrenalina, aí vem um monte de coisa envolvida que está relacionado com aquilo que ele sentia lá na infância. E é como se fosse uma droga, uma cocaína. Vou chamar de cocaína, tá? Esse neurotransmissor no corpo, no organismo. É como se a pessoa estivesse pedindo aquela droga, pedindo para usar aquele produto. E ele... se saciar. E não entende o porquê, quando está no trabalho, parece que tem sempre alguém ali provocando, tem sempre alguém ali lerdando, e ela precisa ir lá e brigar. Ela, na verdade, ela precisa de momentos de briga para ter essa descarga no corpo, para ela se saciar com aquilo que ela sentia lá na infância dela. É igual esse rapaz que eu falei agora há pouco, eu falo para ele, você é manso. E ele acho que sou mesmo, mas eu só perco a paciência em tal e tal situação. Mas não era isso que você sentia lá na infância? Não era isso que acontecia quando você era pequenininho? Então, aí, me perdi aqui um pouco, desculpa. Aí o que acontece com o rapaz? Ele vivia aquilo ali porque era para trazer similaridade ao que ele vivia lá na infância. E eu te pergunto, hoje, na hora que você está conversando com o seu cônjuge, na hora que você está resolvendo algum problema com o seu cônjuge, precisa ter essa reação mesmo? Essa reação de fato faz parte do seu relacionamento conjugal? Ou essa reação, ela faz parte de lá da sua história familiar e você está repetindo isso porque você precisa dessa droga? Avalie isso. Avalie o que acontece com você.
Nós aqui em casa é um laboratório contínuo. A gente fez vários cursos, continuamos fazendo, buscamos aprender e aprimorar sempre, mas nós dois somos grandes laboratórios. E os nossos clientes também nos ajudam muito nisso. Qual o nosso principal objetivo? Nós vivemos a restauração da nossa família. Como nós já falamos em outro momento, nós estivemos casados, nós nos separamos, ficamos divorciados 12 anos e nos recasamos. Esse ano nós fazemos 13 anos de recasado. Nós vivemos a restauração do nosso casamento. E nós queremos que você também viva. Nós queremos que você também experimente um lar restaurado, reconstruído. Que você experimente a harmonia entre o casal. Que vocês experimentem os dois somarem forças. Os dois serem companheiros. Os dois caminharem juntos para viver uma história que vocês merecem viver. Uma história de alegria e felicidade. Hélio, vem aqui. Uma história de alegria e felicidade para os dois caminharem juntos. Sim, é muito legal. Estamos chegando no nosso fim, né? É muito legal isso que nós estamos compartilhando hoje, gente. Trabalhando essas diferenças de temperamentos, de comportamentos, que na minha opinião isso é tão rico. Isso requer também maturidade, né, amor? Maturidade, porque numa relação conjugal, acima de tudo, as pessoas que eu tenho visto crescerem dentro desse território são pessoas que estão dispostas a abrir mão de si mesmo. Pessoas que estão dispostas a não serem donas da razão em tudo que acontecer na sua vida. Elas estão abertas para crescerem. Olha, eu sou assim. Isso aqui me magoa, mas eu estou disposto a abrir mão dessa situação ou da outra situação para melhorar a minha relação. Eu tenho esse princípio dentro de mim e eu quero compartilhar isso com você. Eu me separei dela. A maioria das pessoas que estão participando dessa live ouviu o nosso testemunho, principalmente no YouTube. E nós viemos de uma restauração familiar, nós nos casamos 2 vezes um com o outro. Né? Nós ficamos 5 anos casados a primeira vez, 4 anos casados, quase 4 anos, é isso? Eu sempre erro nesse número. E agora, nessa segunda, a gente ficou 12 anos separados depois disso, divorciados, não somente separados, nós também nos divorciamos diante de um juiz. Gente, não existia a menor possibilidade de nós estarmos casados novamente. Eu e Fabiane morávamos em 2 extremos, ela na Bahia e eu em São Paulo, quando nós voltamos. E não queria me ver pintado de ouro. Nós não tínhamos contato um com o outro. Olha, esses contatos eram por telefone e eram esporádicos. E eram em relação à nossa filha que nós tínhamos em comum. E que, olha, infelizmente, eu não era um bom pai, não fui um bom pai, porque eu me separei e fui viver minha vida, né? Eu achava que eu era um bom pai, porque eu havia, de vez em quando, eu procurava ela e me achava um pai excelente. Então, nesses 12 anos separados e divorciados, nossos contatos eram quase inexistentes. Mas eu creio numa coisa, que o Deus que eu creio, o Deus que ela crê e que ela ficou 12 anos praticamente orando, buscando, né, se preparando, porque ela entendeu que ela não ia casar de novo, que eu era o marido dela e ponto. Deus colocou isso no coração dela, que Deus ia restituir a nossa família. Então, nesses 12 anos, Deus foi me trabalhando, para você ver como Deus faz. É que a gente quer tudo no mesmo tempo agora, né? Mas Deus faz. Deus, primeiro eu me converti, quando eu entrei na igreja, 3 anos convertido, 3 anos e meio convertido, eu tinha uma pura decisão de que eu não queria nada com ela. E ela não ficava no meu pé, mesmo eu convertido. Porque o que normalmente acontece? Nossa, ele se converteu, então o negócio vai acontecer. Eu até pensei. A tendência é que ela ficasse no meu pé me rodeando. Não aconteceu isso. Eu fui para São Paulo para cuidar de um ministério jovem em São Paulo, no ministério que eu estava na época. E nesse processo eu conheci uma pessoa, me interessei por ela e fui pedir para o pastor autorizar o meu namoro com ela. Olha só. E o pastor me desafiou a orar durante uma semana. E nessa uma semana,
Deus restituiu o meu casamento, a minha família e a minha vida. E hoje, depois dessa restauração, depois do nosso recasamento, um com o outro, vamos fazer agora em setembro, ou seja, mês que vem, menos de um mês, nós vamos fazer 13 anos de casado. E nesse segundo casamento nós tivemos uma filha que hoje tem 8 anos, vai fazer 8 anos de idade em novembro. Ou seja, esse Deus ele faz, pode ter diferenças comportamentais. Deixa eu mostrar aqui, ó. A nossa filha com o nosso genro, nossa filha mais velha, Jéssica, já errar o nome de filha. Ixi. Jéssica e Felipe, que é meu filho todinho. Eu achava que eu ia ter um menino depois. Eu orava, Deus abençoa meu Felipe, Deus visita meu Felipe, que meu Felipe seja isso, aquilo, outro. Aí veio o Felipe, que é meu filho todinho, veio prontinho. E essa aqui é a nossa caçula, a Elisa, né? Representando esse segundo tempo da nossa vida de restauração. O que a gente quer te dizer é que é possível. Se Deus fez na nossa vida, Ele vai fazer na sua também. Se Deus transformou quem eu era, eu jamais falaria assim em público, como eu tô falando hoje. Eu era extremamente tímida, eu não gostava de falar, né, meu bem? É. Chegava muda, ser calada. Hélio é outra pessoa. Eu lembro quando eu falei pra Deus, eu não quero o mesmo homem. E Deus falou pra mim, eu vou te mostrar, filha, que eu mudei o interior dele, mudando o exterior. E quando eu fui ver o Hélio novamente, o Hélio me chega de terno e gravata, de barba, que foi a única vez que ele usou barba na vida. Chega de terno e gravata e barba. Ou seja, Deus mudou o exterior dele para eu entender que Deus tinha mudado o interior. Deus mudou esse homem, Deus mudou essa mulher que você está vendo. E Ele pode mudar você e pode mudar o teu marido também. E teu casamento é para ser uma bênção, sim. E que depender de nós vamos estar trazendo toda semana conteúdo, nós vamos estar aprendendo mais e mais, porque nós queremos te ver com um casamento feliz e abençoado, sendo feliz sobre essa terra e trazendo filhos felizes, netos felizes e vivendo o melhor dessa terra. Legal isso que a Fabiane falou, eu também quero pegar a carona na fala dela. Hoje nos tornamos profissionais nessa área de relação conjugal. Mas nós não somos profissionais nisso aqui. A gente está aprendendo por amor está a vocês. É um desafio muito grande para nós lidar com essa questão da... Nossa filha tem nos ajudado, nosso genro, os dois têm nos ajudado muito, porque eles são desse meio. Mas olha, nós temos dentro do nosso coração um propósito muito grande. Eu até me emociono falando isso. Respira. Senão eu vou chorar também. Nós acreditamos em casamento. Nós acreditamos em casamento, nós acreditamos em família e nós vamos estar aqui toda semana guardando um tempo nosso para estar falando com vocês, para estar trazendo tudo que a gente tem aprendido. Se você tiver dúvida sobre alguma coisa, pergunte para nós. Se a gente não souber, a gente vai buscar saber, a gente vai buscar aprender, porque nós acreditamos que você pode viver sim um casamento feliz. Deus trouxe para nós, mas não é para nós somente não, porque Deus é um Deus de multiplicação. Deus vai multiplicar isso através das nossas vidas. Existe uma unção sobre nós de restauração de casamento. Existe uma unção sobre nós porque nós vivemos isso, nós vivemos a treva, nós vivemos a perda, nós vivemos a destruição de um lar e vivemos a reconstrução de um lar. Existe uma unção sobre a nossa vida e a gente quer transbordar isso na tua vida. A gente quer transbordar isso através de Deus, através da câmera que a gente está aprendendo a lidar com ela, na tua vida, porque a gente crê que você vai viver o melhor de Deus no seu casamento, sim. Você vai ser feliz, sim. E nós temos isso como um propósito de vida, gente. Ninguém vai tirar isso do nosso coração. Nós temos isso bem definido. Deus tem nos... E olha, nós somos aquele casal que buscamos uma vida com Deus, diária e constante. Nossa vida enfim, tudo que nós somos, a gente deve a Deus, a gente tem esse milagre no nosso DNA, né? E Deus me desafiou, então, a buscar por conhecimento.
a Fabiane também foi desafiada, e hoje nós nos tornamos pessoas graduadas nessa área. E isso não foi à toa, nós tivemos muitas perdas por causa disso. Imagine, eu tenho 51 anos hoje, eu me formei mais ou menos há 3 anos atrás, e imagine o que é se formar nessa idade, abrir mão de um montão de coisa. Então, para quê? Para que a gente cumprisse esse propósito, porque hoje nós entendemos, eu estou fazendo uma pós-graduação em terapia sistêmica familiar e de casal, para que eu possa estar o mais graduado possível junto com a minha esposa a atender vocês. Mas mais que isso, nós acreditamos que existe algo que é muito maior que isso. E é esse algo que na verdade vai fazer. Nós temos revelações assim que a gente fala, não tem como ser humano isso, é algo muito além. Então, nos ajude nesse propósito, entre enganjado nesse desafio, que não seja só nosso. Nós sabemos de uma coisa, nós fomos chamados para restaurar famílias. Porque tem muitas pessoas que estão se separando porque perderam a esperança no casamento. Elas olham para a sua relação e dizem, não tem mais jeito. E tem, gente. A gente viveu a separação física, separação emocional, judicial, separação emocional, separação de territórios, todo nível de separação nós vivemos. Para te dizer que é possível restaurar sim o teu casamento. Não desista do seu casamento. Marque alguém nessa live, marque alguém que você sabe que está precisando ouvir, marque alguém que ainda vai casar para ela compreender e não viver os percalços que eu vivi, que você viveu. Ajude alguém, compartilhe essa live, mostre para o máximo de pessoas possível e nos ajude a atingir outras pessoas também. A única coisa, para encerrar, que eu não acredito que o casamento deva continuar é violência doméstica. Se proteja. É a única coisa. E mesmo assim Deus pode transformá-lo, mas você no seu canto seguro. Mas você tem que se proteger. No seu canto segura e ele lá no canto dele. Não se coloque nesse risco da violência doméstica, porque ela pode causar abusos, mortes, não só do cônjuge, mas também dos filhos. Então denuncie situações como essa. Mas, gente, fora isso, vale a pena, vale a pena. Um grande beijo para vocês. De segunda a sexta-feira, nós estaremos com Simples Assim, que são vídeos de minutos, tá? De 7, 10 minutos no máximo, onde nós estaremos mastigando o conteúdo da semana. E no sábado, às 5 horas da tarde, hoje nos atrasamos 5 minutinhos, mas foi apanhando aqui. Nossa intenção era fazer YouTube com Insta, a gente acabou não conseguindo. Mas é isso, nós não somos expert ainda nisso. Nos ajude a atingir e alcançar várias pessoas. A gente salvou, em nome de Jesus. A gente salvou aqui também o vídeo no celular e vamos colocar no nosso canal do YouTube. Dizemos Sim, que aí vai ficar lá disponível para quem quiser ver. Essa live vai durar no máximo 1 hora, então já está dando uma hora. Acabando, gente. Até a próxima segunda-feira, entre no nosso canal, curta, compartilhe. E marque alguém que você ama para poder ver o vídeo, tá bom? Um grande beijo para vocês e obrigado por vocês estarem aqui conosco. Estaremos respondendo cada uma das participações. A gente vai ler e vamos responder todo mundo que colocou perguntas, tá? E também esse conteúdo vai estar disponível tanto no YouTube quanto no Insta. E no Facebook. Beijo. Tchau. Tchau.